Bom dia, bom dia. Então, pessoal, hoje vai ser vamos entrar em React com tudo. É um tema um pouco complicado, porque foge um pouco à lógica de programação normal que a gente tem. A lógica aqui um pouco, começa logo pela essa lógica de ter JavaScript e HTML, né? Uma estrutura mais XML aqui misturada, usando as tags do HTML, que a gente conhece isso como JSX, né? Então, JSX, às vezes, em alguns projetos também é a extensão dos arquivos, acaba por ter essa extensão, que é o JavaScript com X de XML, mais para aí. Que daí temos aqui esse código misturado. O browser entende esse tipo de código? O que vocês acham? Não, Não entende. Então, o que será que o React faz aqui no meio? Tem que fazer. é, ele vai gerar um JavaScript que o browser vai entender a partir desse arquivo que tem código do React. Isso, muito bom, muito bom. A lógica é mesmo essa. Ou seja, o JavaScript, então, tem que ser aqui adaptado, apesar de a gente estar programando em JavaScript, há uma compilação aqui no meio, que é uma transformação dessas tags para create element, coisas assim do DOM, né? E depois a injeção desses elementos no HTML. Isso, isso, isso faz com que a gente tem aqui uma lógica de programação um pouco diferenciada. A gente tem, então, um tipo de código aqui para a gente trabalhar, mas depois o browser é processado de outra forma. Isso faz com que. Deixa eu só fechar aqui esse chat, que está tocando barulho aqui. Isso faz com que a gente tenha que ter em mente aqui que a gente não pode usar qualquer coisa, programar aqui de qualquer jeito, porque há essa compilação aqui no meio, né? E evitar aqui umas más práticas. Eu já vou tentar falar disso daqui a pouco. Então, uma aplicação em React vai começar a partir aqui desse index.js. Okay? Quando a gente cria uma aplicação React do zero, que a gente pode ver pela documentação oficial deles, né? Eu não vou fazer esses projetos de configurar do zero para ganhar um pouco de tempo. Okay? E é muito linear, é muito simples de fazer. A primeira app, eles têm por aqui avanço, documentação, onde é que tem isso? Faço tutorial, aqui deve ser aqui. Antes de começar, tal, configuração, já explica aqui o que é o React, tal. E cadê o comando do create? Deve estar aqui para cima, deve ter pulado. Step by step, configurar tutorial. Bem, tá por aí. Mas é bastante simples a criação. Com um comando a gente cria aqui a aplicação React. Só que, deixa eu mostrar já aqui no Netuno como é que tá. Só que a gente tem que ter atenção que é o seguinte, quando a gente cria uma app React ali pela documentação oficial, a app ela vem, também é chamado de app, né, normalmente, vem assim crua, porque o comando próprio é esse comando que eu estava procurando ali na documentação. Tá? E deixa eu encontrar só a página que tem isso. React. Ok, create a new React app. Talvez não esteja bem documentado, tá logo aqui nos docs. Estranho. Deve estar em português também. Português do Brasil. Então, voltou lá para o início. Documentação. Adicione React a um site. Cria um novo React app. Está aqui do lado do menu. Ok, estava vindo muito rápido. Ok. Então aqui tem aqui o tal comando que a gente executa. Claro que isso aqui exige que o npm esteja instalado, né? E aí, com esse comando, ele vai criar uma pastinha, que é com o nome aqui da minha aplicação que está aqui na frente, e eu entro lá dentro e aí faço o npm start e abro essa pasta também no Visual Studio Code
ou pelo Vim, né, como a gente quiser, e sai por aí fora programando. Na documentação do Netuno a gente tem isso também, só que a gente tem um padrão diferente. Então, dentro da aplicação Netuno, a gente cria normalmente o website, porque vai ser algo público, né? Então, a gente dá um nome da aplicação React como website, porque já está dentro da app do Netuno, que já distingue o tipo de projeto que é, né? Qual é o nome do projeto. E aí é a mesma lógica, ele vai criar aqui a pastinha, e dentro a gente executa aqui o start, e já vai abrir na porta 3000 e vai embora. Só que já de seguida, aqui no Netuno, tem uma série de indicações para adicionar uma série de dependências ao nosso projeto. Essas dependências são importantes porque aqui é com comando único e aqui é separado. Essas dependências são importantes porque facilita bastante o desenvolvimento e acelera muito o desenvolvimento do React. Por exemplo, a utilização do less. A gente tem aqui a extensão do less, que é o Craco less, que vai fazer a integração das nossas customizações de less junto com o less do anti-design. O que é o anti-design? O anti-design é uma framework de desenvolvimento de interface. Então, ela vem aqui com uma. Vem aqui, definindo aqui várias noções de design, de cores e por aí fora. Eu penso que eu já falei um pouquinho por alto, né, na altura do last, aqui do anti-design e tal. Aqui no máximo vai ter tradução em chinês, portanto está maioritariamente aqui em inglês. Mas podem ativar a tradução do browser se for preciso, né? E aí, o que interessa mais dele é essa parte aqui dos componentes. Então, o anti-design ele traz aqui uma série de componentes que agilizam bastante o nosso desenvolvimento. Desde coisas simples como um botãozinho, aqui um botãozinho simples, com vários formatos, né, que depois a gente pode. Ele tem, a documentação toda do anti-design tem esses exemplos aqui embaixo, e o mais interessante é que esse show code. Abriu o code, muda aqui para JavaScript. Que é para ver então os exemplos em JavaScript puro que nós estamos utilizando. Nós não estamos usando TypeScript, né? Então, é focar aqui no JavaScript. E aí a gente tem aqui logo aqui já um exemplo, e a gente pode copiar esse exemplo e colocar no nosso código. Eu já vou explicar melhor a estrutura desses códigos aqui, para a gente conseguir utilizá-lo bem. Mas acaba por ser bastante simples. Ele está repleto de exemplos, então só botões. Vejam quantos exemplos tem aqui. E depois mais documentação de propriedades extras e vai embora. Aí também tem os elementos básicos aqui de estrutura de página, aqui o chinês, né, que é feito pelo pessoal da Alibaba que sustenta essa framework. Aqui vários exemplos de títulos de H1 e por aí fora. Repara que ele não usa as tags normais de H1, que o React suporta. Okay? Ele tem tudo tags próprias para gerir esses títulos e por aí fora. Que essas tags, quando a gente vê uma tag assim, é uma tag de um componente próprio. Okay? Que eu vou explicar daqui a pouco como a gente cria os nossos componentes. E daí vai embora, tem aqui links e tal, né? Como por links, variações de título, cores e tal. Aí tem coisinhas mais interessantes, que é, por exemplo, o sistema de grid. Que eu já falo um pouco mais dele, que é para a gente controlar o modo responsivo. Layout útil para nossas aplicações e sites, né? Header, conteúdo, footer, ele vai embora. E depois a gente começa a ter coisas mais complicadinhas, que é ter formulários com validação, okay? E o formulário pode ir complicando bastante, com upload, e vai embora. E o código é sempre bastante simples de ser integrado. E temos coisas mais complicadas ainda, que é, por exemplo, as tabelas. Fazer tabelas é algo complicado, e aqui com o anti-design facilita e muito. Lógica de paginação, deixa eu ver aqui uma tabela mais complexa para vender aqui o peixe do design. Olha só, esse tipo de tabela aqui com expansão, né? Dá para fazer um monte de coisa. Aqui, tem aqui não tem nada. Mas tem aqui ordenação, filtro, que é subseleção e vai. Aqui tem um monte de variações aqui. Okay, beleza. Isso aqui também é complicadinho de fazer. E tem também essas situações aqui, a gente fixar aqui uma coluna,
aí ter aqui a nossa scroll horizontal com colunas fixas, tipo Excel, né? E aqui paginação e vai embora. Controle de quantos por página, esse tipo de coisa. Ou seja, isso aqui acaba por ser bastante avançado e dá pra gente fazer muita coisa com isso. Basicamente, não consigo recordar de uma situação de tabelas que a gente tenha tido fazer aí, desde que usamos muito aí o anti-design, que não tenha servido. Temos aqui uma situação, epa, o anti-design não tem solução para isso. Não, acaba por ter sempre. E é uma questão de procurar aqui até nos exemplos, normalmente ele já tem um exemplo pronto e tudo para a gente trabalhar. Olha só, até a ordenação, isso aqui é o drag and drops, né, de ordenação de colunas, de linhas, aliás. E tem aqui, acho que um exemplo com multi-select também, que é outra situação. Aqui, ó, multi-select. Você poderia selecionar várias linhas. Então, imaginem vocês fazerem isso a partir da tag table do HTML que a gente viu lá atrás. Chegar num ponto de ter uma tabela desse tipo. Quanto tempo vocês acham que iam demorar para fazer algo assim? Algum palpite? Bastante tempo. Uns 2 dias no mínimo. Quanto? Dois Eu sou dias? muito otimista. Muito otimista. 2 dias é muito otimista, meu. Porque tem muitos detalhes aqui, além de design, responsividade, e é reinventar a roda, né? Porque a gente já tem aqui tudo isso feito, então a gente fazer isso do zero implica aqui um esforço bastante alto. Então, antes de a gente tentar fazer algo assim do zero, que a gente pensa, meu, isso é algo que é bastante. Há muitas situações. Eu não tive aqui a câmera, agora que eu vi. Estou com a câmera ligada, vocês não estavam me vendo, né? Desculpa aí, quando é assim, deem um toque. Que eu faço aqui gestos e depois fica aqui omitido. Aí o que acontece? A gente está trabalhando, ok, vamos fazer então uma tabela do zero para isso. Isso vai causar aqui um problema grave, que é a gente vai consumir muitas horas de trabalho para fazer isso, e são coisas que a gente navega por aí e a gente já vê que existe. Outras pessoas já fizeram isso, já tem em alguns sites de exemplo, situações dessas, plataformas e por aí fora. Então, se já existe por aí, muito provavelmente vai existir uma solução dessas open source no GitHub. Então, se a gente for procurar want design GitHub, okay, temos aqui então o repositório do want design. E aqui os issues que bugs estão resolvendo e por aí fora, ok? E aqui a atividade toda e o código aberto aqui do Ant Design, né? Então, antes de sair inventando algo, a gente deve ter certeza se essa coisa já não existe aí como open source e tentar reutilizá-la. No limite, a gente pode cair numa situação encontrar alguma limitação nessa ferramenta que a gente está utilizando, ou encontrar até um bug. Aí, o que que a gente faz? Abandona essa solução e vamos procurar outra? Pode ser. Mas o ideal é a gente reportar o bug e tentar ajudar com que a ferramenta ela vá evoluindo e melhorando com o tempo. Então, esse é o efeito comunitário. Há programadores que estão utilizando a ferramenta e há programadores que estão desenvolvendo a ferramenta. Então, é bacana ter essa troca entre o pessoal, onde o pessoal que utiliza reporta as situações que estão acontecendo e o pessoal que está desenvolvendo vai corrigindo. Ok? Isso é bastante importante porque o pessoal que está desenvolvendo muitas vezes não consegue testar tudo e nem sabe que o bug existe. Então, se ninguém reporta, nunca surge a situação ali para melhorar. E isso vai criando aqui um ecossistema bastante interessante de troca de informação. Então não há nenhum problema a gente não contribuir para os projetos com o código em si. Se a gente contribuir com os projetos já reportando situações, é ótimo, maravilhoso. É uma forma excelente de começar a entrar na contribuição assim dos projetos. E a gente consegue ter uma framework dessas muito robusta, muito fácil de usar, de forma gratuita e disponível aí para a gente integrar nos nossos projetos. Por exemplo, vou pegar aqui o código da tabela simples para a gente ver. Aqui já tem aqui como a gente coloca os dados na tabela e depois aqui o exemplo direto aqui de como é que a tabela funciona. Então, esse aqui é a minha estrutura de dados, que vai alimentar a minha tabela. E depois, aliás, aqui é colunas, minto. Aqui é a definição de colunas da minha tabela.
Depois tem aqui a minha estrutura de dados, que é um array, né, com os objetos. E aí depois é só fazer isso. Tabela, vai ter essas colunas e vai ter esse data source. Claro que depois eu posso configurar uma série de coisas. O tamanho das páginas, ele já vem com uma paginação já padrão e por aí fora. Mas só com esse códigozinho ele já monta então essa tabela aqui. Para ser bastante interessante. Aliás, não é essa não, é a de cima. É essa daqui. O React é a mesma coisa. Okay? O React também é open source, também está no Git, aqui, ó, em algum lugar, e vai embora. Portanto, só com código open source a gente consegue fazer de tudo, tanto no back-end como no front-end. É só uma questão de a gente investigar um pouco, encontrar soluções aqui gratuitas e comunitárias, aqui onde tem aqui um pessoal bastante ativo. Nessa lógica de comunidade, a gente depois começa a ter vários padrões de código. Okay? Então, o Anti-Design ele tem a sua estrutura de código. Cada framework vai ter a sua e vai mudar um pouco. E no caso do Kular, como a gente já viu, o Kular também tem aqui o GitHub. Então, o Kular também tem a sua estrutura de código diferente, que aqui o website é onde inicia então a nossa app React. Quando a gente cria uma app React do zero, ele não vai vir aqui com esse crack config, nem com esse build, né? Vai vir só com esse package JSON e essa pasta src e o public. Dentro do src é onde a gente tem o nosso código. O código que a gente altera e ele vai atualizando depois no browser, né? E tudo que a gente tem aqui fora são configurações mais de alto nível. Dentro daqui do public, a gente vai ter imagens, HTML, são coisas estáticas aqui do nosso projeto. Aqui no index HTML é o ponto de entrada onde tudo começa a funcionar aqui para o browser, né? Então ele pega nesse HTML e a primeira coisa que ele envia para o browser é esse HTML. Aí, aqui já tem um style e tal, mas tem aqui uma parte importante que é aqui, esse root. Okay? Esse D root é onde tudo começa aqui no HTML. Esse div é onde vai entrar o nosso sistema React. Ele vai entrar todo aqui dentro desse div. Aí ele tem aqui em algum lado onde ele importa, ele coloca aqui no fim da página normalmente, a importação do JavaScript que ele gera, que a gente falou no início, o Gabriel estava explicando, que o React então ele compila aqui um código JavaScript, que depois esse JavaScript é que vai para o browser. Então isso até a gente chama de bundle. Okay? Então se eu for ver aqui o código desse site, que está feito em React, eu vejo ele assim e o código não tem praticamente nada, né? Ele tem aqui o div, ou seja, é o código exatamente igual que a gente estava vendo ali na página do Kular. Qual é que é a diferença aqui entre esse HTML e esse aqui? No geral tem pouco, é tudo bastante igual. Se eu subir aqui por cima, e aqui é muito parecido, né? Manifestos, comentários e tal. E tá aqui os manifestos e tal, mesma coisa, né? CSS e vai embora. A diferença, pessoal, vai estar aqui num detalhezinho, que é esse cara aqui. Antes do body, até nem é tão boa prática isso, mas tudo bem. Ele põe aqui dentro do head, depende, não é boa prática, mas cadê? Nesse caso aqui o meu head no código fonte termina assim. Okay? Se eu for ver aqui no meu código que está processando esse site, se eu for ver aqui no meu index, okay? Style, tal, para definir ali o loading, e termina aqui, style head. Não tem mais nada. Mas aqui eu tenho um cara aqui no meio. Okay? Então, quando vai para o browser, ele injeta aqui esse bundle. Esse bundle, deixa eu ver se ele vai conseguir abrir. É algo um pouco pesadinho. Okay? Bem, não sei se vocês estão vendo aqui o tamanho da scroll. A scroll está super pequena, tem código pra caramba. Né?
Então, esse código aqui, ele vai ter tudo. Então, ele vai ter aqui algo como coisas do React, vai ter do ant.d aqui do ant.design, aqui os imports que ele foi fazendo do ant.design e por aí fora. Então esse bundle é a compilação, aqui é o componente de footer, por exemplo, olha só que legal, dá para ver aqui bem. Ele está retornando um JSON aqui com o código todo complicadinho, que esse código aqui do footer é um componente em React que tem aquelas tags lá pelo meio. E ele compila dessa forma para o browser ser processado depois do lado do browser. Então, ele gera aqui um código bastante complexo. Então, esse bundle aqui, ele vai ter no fundo todo o nosso código, com todas as dependências, num JavaScript único. Então, vai ser tudo compilado num JavaScript único que vai para o browser. A gente pode ver isso um pouco melhor aqui no network. Se eu colocar aqui JS, vamos ver o que acontece. Olha aqui o bundle. Okay? Tá aqui não, isso foi chamado pelo bundle aqui em cima. Okay? Repara aqui num detalhe. Qual é o tamanho do nosso bundle? Foi transferido 1.3 megabytes. Okay? Só que, na verdade, ele tem 6 megas. Mas foi transferido 1.3. Por quê? Isso provavelmente tem gzip. Okay? Tá aqui, ó, Content Encoding gzip. Então, isso está comprimido. Então passou de 6 megas para 1 mega, ou seja, é um JavaScript único, um arquivo único de JavaScript de 6 megabytes, quase 7. Okay? Comprimido aqui em quase 1 megabyte e meio. Portanto, esse código vai ficando bastante grande, a gente vai injetando as nossas dependências, ele vai engordando esse código e depois acaba por ficar assim um pouco grandinho. Quando a gente compila o nosso site, para compilar o nosso site, a gente faz aqui uma coisa, que é eu tenho todo o meu desenvolvimento em React, aí eu pego e executo aqui uma outra coisa, que é, eu entro na minha app React, que está aqui dentro do website, e faço o npm run build. Okay? Esse build, ele vai criar aqui uma pasta nova para mim de compilação. Que isso ele vai fechar uma compilação final para eu colocar dentro do Nginx e ter o meu site funcionando. Porque eu como vejo aqui pela documentação, enquanto ele faz aqui, eu vou voltar aqui na criação da app. Então eu crio a minha app, né? Faço npm start e ele não está explicando aqui, mas ele vai abrir na porta 3000, né? Que é o que a gente está explicando aqui. Pronto, ele vai abrir aqui no meu localhost 3000. No caso do container vai ser a porta que termina com 30, né? Que é essa aqui. Então, para a gente ter o nosso site funcionando, eu tenho que fazer sempre o npm run start. Epa, é um site em React para front-end. Eu não posso levar isso para produção. Num servidor final, eu não posso ter lá um npm run start com o servidor do Webpack. Esse servidor do Webpack ele só é útil aqui na ótica do desenvolvimento. Para produção, isso é um tiro no pé, porque para produção, o que vai funcionar no site é o meu HTML, é o meu JavaScript e o meu CSS que vai estar por aí fora. Que eu, no caso, eu vou programar esse CSS em Less. Então, eu só preciso para o meu site funcionar em produção os meus arquivos finais, que é o arquivo JS, o CSS final compilado pelo Less, né, e o JS foi compilado pelo JSX, pelo React, e aqui o HTML inicial. E vamos embora. Então, para eu não ter esse servidor de front-end funcionando ali da porta 3000, que é o servidor do Webpack, então eu tenho esse comando que é fazer o build. Isso aqui leva algum tempo para fazer, porque ele está construindo aquele arquivo bundle.js da forma mais otimizada possível, para ser fornecida ali pelo nosso servidor web, que no caso o servidor final vai ser o, o Nginx, né? E aí, deixa eu. Quem é que chegou aí? Okay. Olá, Bianca. Bom dia. Olá, bom dia.
Então, essa compilação, normalmente a gente faz quando? Quando a gente, em desenvolvimento, a gente usa o npm run start, vamos pôr no nosso servidor, vai entrar lá no servidor em produção, aí no meio do processo de DevOps, né, de pegar o código do Git e pôr dentro do Nginx para funcionar, vai executar aqui no meio o nosso run build. Por isso que é importante a gente entender que há uma compilação aqui no meio. Então, a gente programar o código, olha, terminou, mas foi cancelado. Okay? Provavelmente está faltando memória, alguma coisa assim. Too early memória, exatamente. Eu estou num container limitado, então eu tinha que parar aqui o Netuno para rodar isso aqui de novo. O Netuno também pode ter se ferrado aqui com isso. Talvez não. Beleza. E ele nem chegou aqui a criar a pasta build, que ele já era... criou aqui a pasta build. Então ele começou a construir aqui a versão final. Mas não chegou a criar aqui o Index HTML e por aí fora. Mas ok, nessa pastinha é essa pastinha depois que a gente põe no Nginx e vai embora. Okay? Só estou comentando isso mais de curiosidade para vocês entenderem esses processos que estão aqui no meio do ciclo de processamento. Mas beleza, então o meu código começa aqui no index.js. Esse código aqui, ele já faz aqui alguns imports. Aqui são coisas do Cloar, que eu estou aqui com o site em Cloar, né? Então tem aqui alguns includes, já tem aqui um login less, mas essas coisinhas aqui não vêm na app normal. E o que acontece? É feito um carregamento inicial aqui do nosso app. Então esse código aqui, o index, ele ainda não é um componente React. Ele só é o nosso ponto de entrada do nosso código. E depois é que entra mesmo num componente que é esse app. Então, esse app com a letra maiúscula já é um componente em React. Okay? Esse function, que aqui no final ele tem aqui o seu código, depois tem aqui um return, que retorna aqui tags, e depois no fim faz export default. Essa é a estrutura básica de um componente. Eu vou explicar melhor já já. Com isso, a gente tem aqui um ponto de entrada nesse componente do app, que daqui para frente a gente pode distribuir um processamento em vários sentidos. Então, isso seria a mesma lógica que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês isso. Que eu tenho aqui um processamento em árvore, né? Onde eu começo no meu HTML, isso seria então o processamento de uma página HTML, né? Vamos fazer uma analogia aqui para o React, onde depois no HTML eu posso importar o meu head, depois ter aqui o title, né? E por fora as diversas tags que eu posso ter dentro aqui do cabeçalho, que é essa parte aqui, né? Do nosso código, aqui do head, né? Temos aqui o meta, o link, o title, né? E por aí fora. E depois nós temos, então, o nosso body, que ele pode ter diversas coisas. Então, aqui no body a gente já pode ter o nosso header, o nosso footer e o nosso main. Se eu fizer aqui um inspect aqui de um site como esse, que já está aqui construído, né? Que ele aqui no fundo também tem um footer. Então, eu vou ter uma lógica de, aqui, olha, aqui o header, okay? E que vai ser ali o cabeçalho, deixa eu pôr aqui de lado. Aqui já dá mais jeito, tá aqui de lado. Então eu tenho aqui o header e tem o footer e o main. Ai, caramba, tá aqui. Okay. Temos aqui as três tags principais aqui para estruturar o nosso site, né? Daí, depois dessas três tags, dentro do header a gente pode ter a imagem que seria, por exemplo, aqui o logotipo, né? Que está dentro do header. Faço aqui um inspect. Então tem aqui o header aqui em cima e tem aqui um image. Claro que eu posso ter várias outras tags, divs e por aí fora. E a mesma coisa também dentro depois do main, do conteúdo principal da página, eu posso ter então o meu H1, entre outras tags, como divs e por aí fora. Claro que o div a gente pode também ter no footer, no header e tal. Então isso é só para ter aqui uma ideia de como a gente vai montando o nosso código sempre a partir de um código principal, a um código onde tudo começa,
E daí para frente a gente começa a ramificar e a ter diversas tags sendo integradas, né? No caso do React, a gente vai ter então um componente principal, que é esse app, esse app.js, que a partir desse componente a gente vai fazer uma ramificação para diversos outros componentes. Okay? Então, a gente quer saber onde tudo está começando, a gente vem aqui atrás desse app.js. Então, a gente pode mudar o nome desse app para outra coisa? Pode. Só que é mudar só o nome desse arquivo e mudar aqui no index. Só que lá tá, pessoal, a gente vai mudando, toda hora a gente muda de projeto, né? A gente não está sempre no mesmo projeto a vida toda. Então, se a gente tiver projetos construídos de formas diferentes, começa a ser um estresse. Um projeto está de um jeito, outro projeto está do outro jeito. Então, para ter uma estrutura homogênea e a gente conseguir passar de um projeto para o outro e conseguir se encontrar e entender mais rápido o código, convém seguir os padrões. E isso é muito importante, seguir os padrões. Aí a gente vê muita coisa na internet, pessoal ensinando por aí e tal, que quebra padrões. Começa, também não é legal isso, né? Ou que o pessoal tá mal aprendendo e já está ensinando. Entendeu? E aí já começa a ensinar aqui um pouco errado. Então, convém ser assim com alguma calma, ou então o pessoal, pelo menos que está aprendendo, ter um pouco mais de atenção, que beleza, estou aprendendo aqui com uma explicação, mas vamos investigar melhor se é a melhor forma de construir o nosso código. Daí, isso para quê? Para evitar maus hábitos. Okay? Então, o React ele já vem com essa lógica de o componente ter essa letra maiúscula. O A aqui do meu app está maiúsculo e o index está com letra pequena. Isso não é à toa. Ou seja, e o setup teste que ele também traz, também vem aqui com a letra pequena, né? Camel case aqui. E aqui com todas as palavras em maiúsculas. Essa lógica é para a gente, no código, distinguir o que é componente e o que não é componente. Então, como ele começou com letra maiúscula, estamos falando de um componente. Ok? Onde é que isso muda um pouco? Há um padrão que é aqui dessa questão de estruturar o código depois em pastas. Então, eu vou organizar meu código em pastas, e aí eu vou ter pelo menos duas pastas principais. Posso ter mais pastas, como tenho aqui, né? Mas essas duas são as principais aqui, os componentes e o page. Por quê? O page vai ser os meus componentes que vão processar o conteúdo das minhas páginas. E os componentes vão ser componentes React. É tudo componente React, ok? Os pages também são componentes React. Olha aqui, letra maiúscula aqui dentro. Okay? E os componentes é a mesma coisa, letra maiúscula. Né? Então, tudo é componente aqui. Só que esses components acabam por ser os bloquinhos principais para eu construir os meus blocos mais complexos. Então, as páginas, esses caras aqui, são as minhas estruturas mais complexas, que depois integram os meus componentes. Então, os componentes, não sei se vocês lembram lá da nossa aula lá atrás, da estrutura de Atomic Design, né? Aquela ideia de átomos, moléculas e organismos, é um pouco parecido aqui. Então, os nossos átomos aqui seriam mais os nossos componentes, né? Para depois a gente ter os nossos organismos, que seriam até os containers, para depois a gente ter aliás, as moléculas seriam os nossos containers, e depois os nossos organismos seriam as páginas. Então, a gente pode ter uma camada no meio aqui, que seria, então, um container. O que poderia ser um container? O container, por exemplo, a tabela poderia ser um componente. Imagina que eu vou ter uma tabela que é integrada em duas páginas, então eu vou utilizar essa tabela como um componente. Vou construir ela para ser o código reaproveitável, ela vai ser então um componente. Só que se eu tenho a tabela mais um formulário de pesquisa, então isso já começa a ser um componente já muito complexo, com uma área de tela já bastante grande. Então, já posso integrar isso num container. Okay? E aí, depois, esse container pode ir para dentro de uma página, e essa página pode integrar daí vários containers. Aqui no Cloar, a gente tem a seguinte lógica, que é tudo componentes. Okay? A gente tem aqui esse banner, que é componente,
Temos aqui um bloco de texto que é componente, temos outro bloco de texto que também é componente. Okay? Quando eu digo componente, é esse cara aqui, né? É o nosso átomo, a estrutura mais pequena aqui, ou seja, banner, que é esse carinha aqui, e temos depois os conteúdos, que é esse outro carinha aqui. Por quê? Porque a gente pode ter banners em outras páginas. A gente pode ter textos em outras páginas. Então isso aqui é muito reaproveitável. Okay? E acaba que esse nível aqui do banner já é um nível mais baixo, apesar de ele ter integrado aqui dentro várias tags. Mas, ou seja, esse componente nós vamos reaproveitá-lo para várias páginas. Então, nessa lógica, como é muito reaproveitável, ele é entendido como sendo um componente de baixo nível. Se eu olhar para aqui, para essa parte aqui do dashboard, também é construído com React, aí já tem uma lógica diferente. Por que que tem uma lógica diferente? Porque no dashboard, que está aqui na pasta UI, eu tenho componentes, tem os tais containers que eu estava falando agora. Eu não tenho aqui páginas. E tem aqui uma tabela, e temos aqui um dashboard container, né? Que vai embora. Então nós temos a lógica de um container principal, que daí integra aqui outro container. Okay? Então esse código aqui é bastante limpinho, bastante simples, dá para a gente estudar bem aqui como é que um componente React funciona. Deixa eu ver, chegou aqui o Darlison. Bom dia, Darlison. Então, esse container aqui ele vai integrar aqui um outro aqui da tabela. Depois está aqui o import dele. Por que que aqui é container e aqui no plural é páginas? Alguém tem alguma sugestão? Por que dessa diferença? Aqui está páginas no website e aqui eu tenho no UI, dashboard, tem aqui o container. E o componentes eu tenho nas duas estruturas. Tem aqui os componentes de mais baixo nível, okay? Dos dois lados. Aqui também tem. Né? Ou seja, aqui tem uma lógica de páginas e aqui eu tenho uma lógica de containers. Nenhuma ideia, pessoal? Qual é a principal diferença entre uma página aqui e outra? O dashboard é uma aplicação e o outro já é um site mesmo. Exatamente. É uma boa separação já começar por aí. Seguindo nessa lógica, ou seja, quando a gente muda aqui de página, muda aqui o endereço, né, e muda o conteúdo. Né? Então, aqui eu acho que não tinha, não lembro se tinha ou não em inglês, não está desligado. E aqui a gente tem isso também, mas é um sistema. Né? E o React não está aqui nessas páginas, né? Nem muda aqui o endereço, né? Está sempre o mesmo, nesse caso. Mas aqui acaba por ser o React integrado aqui só aqui nessa parte do dashboard. Então aqui a gente tem essa lógica de container para explicar que isso não vão ser páginas. Né? Então isso aqui não são componentes mais agrupados que vão ser organizados em páginas. Então são só containers que são como se fossem fatias de conteúdos aqui na minha página. É um pedaço, um bloco que vai estar integrado aqui na minha página. A minha página que eu digo, quando eu digo página, é a área aqui do browser, ok? No conteúdo do browser, na tela. Então vamos chamar de tela. Então, o container é uma área que eu vou integrar aqui na minha tela. Já a página é algo que está relacionado com a mudança mesmo de URL, que vai mudar o meu conteúdo global aqui da minha página. Só que tem aqui um detalhe interessante. Está mudando aqui o conteúdo da minha página, só que tem aqui as partes fixas, né, que está aqui em cima. O header e o footer mantém, por exemplo. Então, para eu distinguir no código se eu estou mexendo com página ou se eu estou mexendo com container, já ter um nome dessa pasta aqui na raiz da CRC já me organiza, já me ajuda muito.
Então, normalmente a gente tem na raiz do nosso SRC, então, essa diferença, componentes e pages, ou componentes e containers. Nada impede que a gente tenha componentes, containers e pages, os três juntos. Entendeu? Isso é se eu tiver uma estrutura aqui no meio que eu vou reaproveitar aqui algumas coisas, então eu coloco aqui no meio mais uma pastinha com containers e dentro eu crio uns componentes que vão agrupar aqui, vão fazer de ponte entre as páginas e os componentes para eu ter aqui uma estrutura um pouco mais complexa. Então, assim a gente vai definindo a nossa estrutura em árvore. Então, eu posso ter páginas que integram outros componentes, páginas que integram um container. Vamos supor que o header seria o nosso container. Então, eu tenho aqui no body, aliás, até o main, diversas variações de main seriam páginas diferentes. E dentro dessas páginas eu posso ter alguns divs que vão ter muita coisa lá dentro, que eu vou chamar ele de container em vez de componente, onde eu vou ter coisas mais granuladas, mais específicas, por exemplo, sei lá, um botão específico, uma imagem específica e tal, que daí eu vou pôr num componente à parte, que vai ser dentro aqui dos componentes. Pessoal, tá clara essa estrutura? Até aqui tranquilo, alguma dúvida? Beleza. Então, se não há dúvidas, acontece aqui o seguinte. A gente muda de página e a URL muda. Né? O que acontece aqui com o header? Vamos dar aqui uma investigada no nosso header. O que ele faz? Vou pegar aqui o header e deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Esse aqui está bem grandalhão. E colocar aqui. Cadê aqui? Background. Opa. Já que está aqui a cor de fundo. Aqui. Okay? O que acontece se eu deixar preto? E agora eu vou mudar de página. Vamos ver. Produtos. Principal. Vocês acham isso normal? Eu alterei aqui, mudou o URL. E aqui, essa alteração que eu fiz aqui na console, aqui, né, no Inspector, tá mantendo, mesmo mudando a URL. Quando, na realidade, se eu dou um Enter, não existe. Se eu voltar aqui, vou pegar aqui o background, e eu mexer aqui de novo, e agora eu mudar aqui para os produtos, e fizer aqui um Enter, ele muda. Ele perde, né? Ou seja, ele recarrega a página e tudo que eu faço aqui nesse Inspector não está salvo, né? Então perde. Mas como é que essa mudança de página funciona sem atualizar a página em si? Que isso não é o que a gente vê normalmente, né? Vamos fazer um outro teste? Deixa eu fazer aqui com a porta 80 do Nginx. Que era o meu site, né? Era meu site, ponto. Então tinha aqui o meu site. Vamos alterar esse cara aqui. Então tem aqui o meu header e tem aqui o meu background, né? Vou pôr preto. Vou pôr até, sei lá. Vou mudar aqui a cor. Se eu trocar de link, ele está mantendo aqui. Olha, essa tá boa. Agora. Ah, a gente fez o. Aqui a gente fez o over. Ok. Então, beleza. Eu vou mostrar entre o index e o formulário. Exato. Aqui tá bem. Caramba. Então, aqui, background color. Se eu mudar para o formulário, ele perdeu o fundo. Deu para ver, pessoal? Tá claro isso? Deixa eu mudar aqui de novo. Muda aqui e ele perde. E aqui não aconteceu isso, né? Então, aqui ele mudou o link e mudou e atualizou aqui a página toda. É por causa do React Router. Exatamente, por causa do React Router.
Para isso que o React Router serve. Ou seja, de forma natural, quando a gente tem um link em uma página para chamar outra página, o browser ele vai reconstruir a página toda. Mesmo que a gente tenha elementos iguais da primeira página. Ora, a gente mudou o endereço do browser. É como se a gente tivesse escrito um novo endereço, dado Enter e ido para essa página, né? Então, o browser ele faz isso. Ele mudou o link, tem ali a tag A com link para outra página. Então, ele vai carregar essa nova página totalmente do zero. É o que acontece, por exemplo, com o WordPress, com várias tecnologias assim de website. É isso que acontece. No React, no Angular, no Vue e por aí fora, nessas frameworks todas e muitas outras têm surgido aí, bem interessantes. Algumas seguindo muito aqui a lógica também de programação do React, misturando assim o HTML com o CSS, há muitas coisas novas surgindo nesse sentido. Quando a gente tem essa lógica de componentes, uma programação mais em JavaScript, a gente pode turbinar aqui a experiência do usuário. Ao ponto de a gente alterar o comportamento natural do browser. Inclusive aqui de navegação de página, ou seja, ele está aqui numa área controlada toda via código. Okay? Toda a página está sendo construída por JavaScript aqui. Como a gente viu, o HTML não tem nada disso. E é o bundle.js que vai ter o código todo do nosso site. Então é no bundle.js que vai ser tudo por JavaScript que vai ser construído a nossa página toda, ou seja, sem HTML. Inclusive o CSS vai ser ali injetado por JavaScript e vai embora. Então, o JavaScript acaba por ser o elemento principal da construção da nossa página. Claro que o browser ele só entende HTML, né? E CSS e o JavaScript ali mais cru. Então, para construir os elementos, como a gente faz aqui em Inspect, né? A gente vê aqui a tag P, div, por aí fora. A gente não vê o nosso código JavaScript original. A gente vê o que o browser entende para estruturar a sua tela, que é aqui o HTML. A única forma de a gente estruturar elementos aqui dentro do browser, daqui da tela do browser, é utilizando HTML. Então é feita uma construção muito dinâmica disso. Com essa construção dinâmica, para a gente simular a mudança de página, aí existe esse React Router. Cada tecnologia que eu falei de front-end, ali, framework, tem o seu sistema de router, né? Fazer aqui o roteamento de páginas. Cada vez que eu entro nesse site, vai estar diferente. Bem, eu ando vendo dev, sei lá, no tutorial. Eles mudaram bastante isso agora. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo simples. Ixi, caramba. Browser Router, lá, vamos pegar aqui a versão mais simples. Okay? Então, ele tem essa estrutura aqui de eu ter logo no início do código ali, no meu index, aqui não diz bem, mas esse aqui seria o index, porque não é bem um componente React ainda. Mas depois aqui no router, ou no switch static, okay, aqui já, esse aqui já é do lado do server, é do lado do node. Ixi, mudaram a documentação toda. Nativo. Eles tinham logo aqui uns exemplos. Esse cara tá aqui embaixo. Tem que voltar a analisar isso aqui. Já mudaram legal. Bem, então esquece. Deixa eu ir para a documentação, que eu já estou habituado a ver, que é essa daqui. Okay? Então aqui a gente tem a lógica do router e a gente tem aqui o router aqui em cima sendo integrado. A gente depois temos aqui um switch que também faz parte do router. Esse layout, header, content, footer, isso é do Ant-Design também. Agora o que não é do Ant-Design é esse router, switch e router aqui. Okay? Que aqui já é então do router mesmo. E aqui nesse home é onde a gente depois integra as nossas páginas. Okay? E aí aqui a gente põe o home como exemplo. Okay? Então, seguindo aqui essa explicação depois, vai dar para entender um pouco melhor. E aqui criando uma app do zero e criando aqui o roteamento do zero, vai dar para entender melhor como é que esse roteamento funciona desde uma forma inicial.
Eu vou demonstrar aqui um pouco, então, como está do lado do Cloara. A gente aqui, ó, no switch, a gente define as nossas diversas rotas. Se for barra info, vai carregar um componente de página, né, de info. Se for só barra, vai carregar um outro componente de página, que é o home. E assim a gente vai variando as nossas URLs para carregar componentes de formas diferentes. Acaba por ser bastante simples, né? A gente define aqui o router com o endereço que a gente quer e qual é o componente que vai processar esse endereço. É essa a lógica do router. Okay, só isso. E aí com isso a gente já vai ter esse dinamismo de eu mudar aqui o endereço e acho que era produtos, né? Eu troco aqui o endereço e aí ele carrega. Repara que quando eu mexo aqui em cima, ele está mostrando esse loadzinho. Isso quer dizer que a página toda está sendo atualizada. Okay? Ele está perdendo essa navegação automática do router, de evitar o recarregamento todo da página. Por que ele perde? Porque eu estou mexendo aqui na barra de endereço e estou dando Enter. E aí o JavaScript não consegue intervir. Mas dentro da página, na minha navegação por clique, né, ou por touch, por toque no celular, aí ele já não faz isso. Ele muda muito mais rápido, sem fazer o loading. Entendeu? Então a ideia é essa. Eu controlando a navegação via JavaScript, eu consigo reaproveitar elementos na página e ter uma navegação bastante imediata, bastante instantânea, para ter uma navegação mais fluida para o usuário. É clicar, muda a página e a coisa acontece logo. Entendeu? Bastante rápido, bastante imediata. Então, para eu integrar aqui um novo componente, uma nova página, eu vou então olhar aqui para o meu app.js, que já tem aqui algum código. Okay? E aqui, esse código, a gente vai entendendo aos poucos, mas eu tenho aqui a parte que mais me interessa, que é a parte aqui dos routes, né? Aqui, então, tem as minhas rotas. Essa parte aqui é que me interessa mais. E aqui eu tenho endereço. E nesse endereço, eu tenho aqui, então, componentes sendo integrados. Repara aqui está documentado de uma forma, né, com switch, e aqui está de outra. Okay? Isso também pode ser por um problema de atualização, que é bom que vocês já sofram com isso. Que aqui deve estar com a versão 5 do React Router, e aqui já está com a versão 6. Então a gente pode ver isso aqui nas dependências. Nas dependências vai estar aqui o router, está aqui 6. Okay? Então esse 6 está mais próximo aqui da documentação, que também está com a versão 6.4, né? Um pouquinho mais acima. Então vai estar mais perto aqui. Que aqui, eu só não encontrei aqui o exemplo mais básico deles. Tem o... Estou com um pouco... Esse devia estar... não, o tutorial deve estar aqui. Setup, estrutura, Router Provider, não interessa muito. Aqui no formulário, ixi, a explicação está muito... Eles podiam ir de forma mais simples, direto ao ponto. Ok, tem aqui muito detalhe. Caramba, só no fim que eu vou integrar tudo. Tal. A navegação em cima. Ok. Tá mesmo extenso esse tutorial. Ixi. Não, é complexo demais. Mas beleza. O que acontece? A gente tem o router é um projeto um pouco esquizofrênico. Ele mudou pra caramba, olha só, tem 3 versões, aqui entre a 4 e a 5 estão mais ou menos parecidas, para 3 está bem diferente, e da 5 para 6 mudou muito também. Okay? E ele muda muito a forma de ele ser construído logo de cara aqui no app. Então quando a gente procura soluções na internet, né, e vamos procurar no Google com React Router, tal, alguma solução, alguma explicação, a gente vai ver várias explicações diferentes. E aí a gente tem que ter muita atenção à data que foi postada essa resposta e se o código é compatível ou não com a versão que a gente está trabalhando. Okay? E aí coisas mudam. Okay? A lógica é sempre a mesma.
Mas a forma de pôr aqui no código muda um pouco, incluindo aqui esses imports. Esses imports mudam e a forma de a gente estruturar ele aqui também muda um pouco. Aí é a sofrência normal da nossa vida, ok? A vida de programador é essa. Uma hora eu estou trabalhando com um código que tem uma versão não sei das quantas, uma biblioteca que eu utilizo muito e a versão é de um jeito. Aí passa um tempo, essa versão muda e eles mudam a forma de utilizá-la. Por isso que é muito difícil a gente dominar bem back-end e front-end. Porque as coisas vão mudando. E uma hora é de um jeito, outra hora é de outro jeito. As próprias tecnologias podem mudar de uma para outra, né? Por exemplo, vamos supor que o React cai em desuso e o Vue começa a ser muito utilizado, a gente começa a ter mais projetos em Vue. Então o pessoal de front-end vai ter que migrar, o pessoal de React vai ter que começar a fazer um processo de migração para o Vue. E vice-versa, né? O React é muito utilizado hoje em dia, então pessoas de outras tecnologias vão migrando aqui para o React. Né? E aí, tu dominar bem front-end e back-end é muito complicado. Então, a gente aprende aqui o full stack, mas vai ser exigido aqui quase que um foco numa coisa ou noutra para conseguirem ser bons e mais ágeis numa das áreas. Beleza. Então, eu tenho aqui o meu route, esse exemplo da documentação da versão 6. Pessoal, eu não estou fazendo do zero para já treinar vocês a verem código já montado. Okay? A gente vai ter várias situações que eu vou repetir aqui no React, fazendo do zero, componentes e por aí fora. E aí vai dar para vocês ir pegando. E até no futuro, quando a gente falar do React Kit, né? Que daí vai entrar muito também em componentização do zero e estruturar o código todo do zero. Então vou repetir isso muitas vezes. Então aqui é quase que uma noção geral e vocês começarem a treinar a leitura de código. Okay? E é muito importante isso, porque a gente não encontra um código sendo construído gradualmente no Stack Overflow, no GitHub, né? Ou até, muitas vezes nas documentações, o código já está ali um exemplo montado. E a gente tem que saber interpretar o exemplo. Então, o Cloar já tem aqui uma base montada, a gente tem que começar a treinar o nosso olho e fazer aqui essa navegação no código. Então, rotas eu procuro por essa definição aqui. Repara que tem aqui uma integração de uma variável. Okay? Isso aqui é uma forma de a gente injetar uma variável ou uma constante na renderização aqui do React. Então, sempre que eu tenho chaves aqui no meio das tags, chaves no meio das tags é código JavaScript. Chaves no meio de atributos aqui, passando valores de atributos, também é JavaScript. Okay? Então, a gente passa um valor de JavaScript para ser o valor da nossa propriedade. E aqui a gente passa uma variável, uma constante, para ser o valor aqui de tags aqui no meio de outras tags. Então, viu chaves aqui no meio é código JavaScript sempre. Tá bem? Aí eu tenho chaves com outras tags aqui dentro. A tag acaba por ser código JavaScript também. Então é possível fazer isso. Da mesma forma que eu posso ter aqui antes do meu return, eu posso ter aqui um let, sei lá, not found. E aí eu tenho aqui o meu componente associado a uma variável constante, né, seria ideal aqui. E aí eu posso trocar aqui embaixo para ser uma constante. Okay? Isso que eu fiz agora é JavaScript puro, né? Só que a diferença é que eu coloquei uma tag aqui dentro, porque eu estou num contexto de programação do React. Aí me permite eu usar aqui o JSX. Até quando eu passo o mouse por cima, o Visual Studio Code me diz aqui em cima, né? JSX elemento. Okay? Mas beleza, não vamos usar isso para já. No futuro vai haver mais situações dessas. Então eu quero criar uma nova página minha. Eu tenho produtos, tenho aqui um teste. Eu vou criar aqui uma outra ainda. Okay? Alguém sugere um tema para a gente criar? O que a gente podia criar aqui agora? Vinho? Vinho? É. Quer encher a cara. Vamos lá, vinho. Vinho é uma boa. Eu gosto muito. Então, vinho. Vou pôr em inglês, né? Já que tá tudo aqui em inglês.
Então, vou pôr o nome do meu componente. Então, o nome do componente começa com letra maiúscula, e é uma página, né? Já que é uma página nova. Então, primeira letra é em maiúscula. Então, o pages é só uma separação de organização de código. Por isso tem todas as letras pequenas, né? E aqui, a primeira letra em maiúscula, que vai ser o nosso componente. Aqui dentro, como eu já tenho o nome da minha pasta com letra maiúscula, eu não vou vir aqui e fazer uma coisa dessas. wine.js. Não, não. Ou seja, se eu tenho a minha letra aqui em maiúscula, então aqui dentro eu vou ter um carinha chamada index.js, que vai ser o arquivo principal do meu componente wine. Okay? Então, essa aqui é a lógica. No Visual Studio Code, a gente começa a ficar com vários indexes aqui abertos. Só que eu tenho aqui a descrição, que esse aqui é banner, esse aqui é o wine. Okay? E é próprio aqui no caminho aqui em cima, eu tenho a distinção. Esse aqui é do banner, esse aqui é do wine. Okay? Aí aqui dentro, a gente vai ter o import React, né? From React. E a gente vai ter aqui uma função que vai ser wine. E aqui essa função a gente vai dar o mesmo nome dessa função, o nome do meu componente. Letra maiúscula, respeito no mesmo nome da página, da pasta, que é o nome do componente. E aqui eu vou fazer então return, e aqui vou pôr h1, então wine. Ok, ouvimos. Aqui então um export default wine. Por que eu tenho que ter esse export default? Isso aqui é obrigatório para eu exportar no meu import, porque esse código ele vai ter que ser importado. Eu fazendo dessa forma, esse código não vai ser processado, porque ele não tá sendo integrado em nada. Então lembram da lógica de árvore sempre. Okay? A lógica da árvore é muito importante, inclusive aqui na programação no geral. A gente cria um arquivo novo de código, esse arquivo novo de código ele não existe, até que ele seja integrado e seja chamado aqui num processamento maior. Então, a gente precisa integrar ele em algum lado. Onde é que eu integro ele? Se ele é uma página, eu vou integrar ele aqui nesse app.js, okay? Que é o meu arquivo principal, onde tudo começa, é o meu tronco, né? A minha árvore. Então, esse HTML aqui seria como se fosse o nosso app.js. Então, esse carinha aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o meu novo código. E a importação está aqui em cima, é dessa forma. Okay? Tem aqui, eu acho que já está um erro. Okay? A ordem da importação é a seguinte. Primeiro eu importo coisas globais, que são as minhas dependências que estão aqui no package.json, né? Então, os meus módulos, assim, as minhas dependências de mais alto nível. Então, eu importo dessa forma. E a diferença é que elas não têm barra. Elas podem ter barra aqui depois, ok? Mas qualquer coisa. Mas não começa com barra, ok? Então, no início é só string crua com o nome do meu módulo que vai ser importado aqui. Já quando eu tenho ponto barra, okay? Ou ponto barra, algo assim, então eu já estou importando algo interno do meu código, okay? Dentro da pasta src. Aqui dessa pasta src é algo internamente aqui dentro. E aqui eu uso a lógica de navegação do terminal. Ponto barra é a pasta onde eu estou. E onde é que a pasta onde eu estou é a pasta onde tem o app.js, que é a pasta src. Então, dentro da pasta src, se eu diminuir aqui, dentro da pasta src eu tenho pages. Então, ponto barra aqui dentro do app, que é a pasta src, tem a pasta pages, e dentro da pasta pages eu tenho o teste, e tenho products. E vou ter agora o wine. Okay? E aqui eu mudo o nome também para wine. Okay? Eu posso ter outra coisa aqui? Vinho. Posso. E vai funcionar. Eu posso depois chamar lá embaixo a minha tag de vinho. Só que, pessoal, a gente dá sempre os mesmos nomes para os mesmos bois, né? Não vamos chamar uma hora de uma coisa e outra hora de outra. Então, se eu estou chamando de wine, vou chamar sempre de wine.
Vou manter o mesmo nome para eu, quando ver lá embaixo no render, eu saber o que que é. Se eu começo a variar os nomes, começa a ter uma confusão de nomes por aí fora. Então, no JavaScript a gente pode mudar os nomes dos nossos imports, mas por boas práticas a gente não faz isso. Só que atenção, esse meu index não está sendo importado aqui. Não devia ser index.js. Devia ser especificado mais assim, né? Só que lá está. Como é um index.js, o React ele já assume que se eu tiver uma pasta com index.js lá dentro, esse index.js é o código principal do meu componente, então eu não preciso pôr na importação. Não preciso. Posso pôr, ok? Não tem nenhum mal em fazer isso. Posso fazer isso dessa forma. Mas ele já assume de forma automática e eu posso tirar. Ok? Então não seria nenhum erro eu ter ali. Mas eu posso simplificar e deixar dessa forma. Com o meu código importado, então agora eu posso integrar esse meu componente no render. Onde que é o render? É o return, é onde a gente retorna a nossa estrutura de HTML, né? Retorna então a nossa árvore. Reparem o seguinte, a lógica da árvore, bastante importante. Essa lógica se aplica ao JSON, se aplica a um monte de coisa. Como eu expliquei um pouco no sábado no nosso encontro, eu falei bastante disso, né, da árvore. Então aqui é a mesma coisa. O que acontece? Eu tenho aqui um return. Vamos olhar aqui para o nosso componente outra vez. Eu tenho aqui um return, né? Eu posso retornar aqui um outro div? O que vocês acham? Ele já me dá logo o erro. Ele não me deixa. Por quê? Eu só posso retornar apenas uma coisa, uma única coisa, que é o meu tronco, okay? A minha base. Eu retorno uma coisa e dentro dessa coisa eu posso ter muitas outras. E aí começar a ramificar. Entendeu? Aí eu posso agora sim, aqui dentro, ter um outro div. Eu posso ter aqui um outro div porque eu tenho tudo agrupado numa estrutura principal aqui maior. Então eu tendo o meu elemento principal, entendeu? Até a gente normalmente faz assim, põe aqui um parênteses e aqui fecha parênteses. Aqui eu já vou usar mais ponto e vírgula, que o código todo está montado assim. E aí, para significar aqui que vai ser múltiplas linhas, né, e ter aqui o código mais bem indentado, a gente coloca aqui esse parênteses aqui em volta. Então começou parênteses, até onde fecha vai estar a nossa estrutura de tags. Então a gente tem uma tag principal sempre retornando nos nossos componentes em React, sempre. E depois dentro a gente tem a nossa ramificação. Então o app.js não foge à regra. Então eu tenho aqui o meu return, dentro tem esse browser route, se eu for ver, fecha aqui o browser route. Não tenho nada fora dele. Por que está sinalizando aqui com erro? Algo ficou maluco aqui. Vamos continuar, mas acho que ele está só meio doido. Tanto que não está dando erro aqui na compilação. Espera lá, tem erro? Tem. Linha 72.4. O que eu fiz aqui? Aqui no nosso import. Line. Aqui está tudo bem. Ah, ok, eu mudei. Olha só que. Só mudei o O de lugar. Senão ainda bem que o Ctrl Z mostrou logo. Beleza. Devo ter clicado rápido e arrastado ali a letra. Então, importei. Esse código está integrado? Não está. Ele está importado. Mas agora falta eu pôr ele na minha renderização, que é dentro do meu return. Ou seja, a renderização é o que vai ser renderizado lá no front-end, lá no browser, né? na tela do browser. Então agora eu posso definir aqui esse key aqui é opcional e é importante pôr ele quando a gente tem uma lista. Aqui não é importante, a gente não precisa pôr aqui. Posso tirar esse cara daqui. Ficar mais simples, se a gente ver melhor. Então, para integrar aqui um novo route, eu sigo a lógica aqui dos outros.
Então digo aqui qual é a URL, vou pôr aqui já, agora eu vou pôr vinhos, porque está em português, e vou pôr aqui wine, né? Então o nome do nosso componente dentro aqui da tag. Que o nosso componente nada mais é do que uma função que retorna outros componentes. Então isso é um componente em React, é uma função que retorna algum componente. Agora, beleza, tem aqui ptvinhos, que vai ser esse URL lá no browser, que vai ter que carregar então no conteúdo da nossa página aqui o vinho. Vamos ver se funciona? Então tem aqui pt barra vinho. Okay? E será que funcionou? Vamos ver aqui, inspect, tem aqui o main vazio. Não funcionou. Por que que não funcionou? Vinho, você pôs aqui com S. Então eu até devia ter entrado ali no not found, tá ali com um bug. Então, vinhos, agora já apareceu. Ah, a URL não é com S, é sem S. Também o componente não está no plural. Então, vamos trocar, vinho. E agora já dá. Repara que toda vez que eu dou Enter, tem aquela situação. Está sendo reprocessado tudo. Como é que eu melhoro isso? Para eu ter uma navegação aqui no menu que eu não provoque aqui um refrescamento da página, então eu tenho que integrar isso no menu. Onde é que vem o menu? Esse base header, né? Esse base header é para distinguir do header do anti-design. Então aqui a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente. A gente inventou aqui essa loja do base para ter os componentes principais aqui, básicos, globais aqui da página. Podia ser container, mas foi para separar aqui de forma clara. A gente pode ter containers próprios, então para separar de forma bem clara o que é coisas mais globais aqui, básicos a nível geral do site. Então aqui no header a gente pode incluir aqui na navegação, deixa eu ver se eu encontro aqui, tudo bem, aqui tem muito código, mas interessa essa parte aqui do menu, né? Eu tenho aqui o meu menu sendo montado, e aqui nesse menu ele está vindo aqui de uma variável, ok? Aqui desse, olha, eu mudando aqui as letras. Esse menu ele está vindo aqui de uma variável, está aqui esse menu push, está adicionando aqui várias coisas. Ele vem aqui de um array. Então nesse array ele está injetando vários componentes em React para inserir ali na navegação. Bem, eu posso pegar, deixa eu ver aqui onde é que está o teste. Não conhece? Produtos, né? Oxe, como é que não está aqui? Agora pegou. Aí tem que dar. Ah, quer ver? Ok, já sei como é que tudo está criado. Ok, está criado lá na raiz, mas eu vou criar aqui um novo. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui essa estrutura aqui, que é esse menu item. Esse menu item, ele está aqui no anti-design. Okay? Tudo que a gente tem ali, muita coisa, vem aqui do anti-design, de estrutura de página. Aqui o menu. Então o menu da navegação do nosso site, ele está usando aqui essa lógica aqui dos menus do anti-design. Então aqui no código, tem que em JavaScript, está importando o menu, e ele tem aqui uma estrutura tal. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo mais básico. Aqui. Então ele tem aqui esse menu item, e a gente estrutura então a nossa navegação aqui de menu. Se eu pegar aqui esse cara e colar direto aqui depois dessa injeção de menus aqui, eu vou tirar aqui esse aqui que não preciso. Aqui vai ser então o meu vinho. E para onde é que isso aqui navega? Vamos tirar tudo isso aqui. E vou tirar aqui também esse um clique. Para já. E vou pôr então, como é que era o endereço? pt barra pt, opa, pt barra vinho. Esse menu aqui eu acho que é o mobile. Deixa eu ver.
Exato. Se aumentar, aí já tem aqui aparecendo, ok? E agora eu clico, aqui navego, ok? E repara que não fez o loading agora, né? Ele abre logo. Por quê? Esse link aqui é mega importante. Esse aqui não é a tag A. Se eu colocar a href e mudar aqui para A, agora repara no que vai acontecer. Já tem o load. Eu carrego aqui e perco o meu carregamento automático. Então, esse link aqui é a forma como o React Router tem de colocar uma navegação controlada por ele para evitar aquele loading com tudo que a gente já entendeu até agora, de fazer ali a atualização só do conteúdo, do componente da nossa página. Então, quando a gente cria a navegação para a nossa página específica nova, a gente vai ter que colocar essa navegação em algum lado do código com esse link. Então, se a gente for ver aqui o link, tá aqui em cima, não tá. Deixa eu ir lá para cima ver onde é que ele vem, no import. Então, ele vem aqui do React Router DOM, ok? Ele vem aqui do router, que é o link então de navegação. Já o menu.item, vem daqui desse cara, vem aqui do anti-design. A gente está integrando aqui esses dois. O link importante então para a nossa navegação. Beleza, agora já tem ele importado na navegação, deixa só para fechar esse assunto, integrar ele também aqui no nosso menu mobile. Então eu posso ter aqui, lá está, nossa árvore eu posso ir integrando vários ramos, né? Porque eu já tenho um principal aqui em cima, né? Que é o header. Então aqui eu posso ter, dentro de uma tag, posso ter integrando um array, que vai ter vários elementos, componentes em React, e posso adicionar outro componente a seguir, e vai embora. E aqui eu também integro ele, para ter aqui a coisa funcionando. A outra forma de fazer isso no Pluar, mas eu explico no futuro também. Pronto, eu vou deixar assim mesmo maior. Beleza. Agora, imagina o seguinte. Se eu quiser utilizar algum componente que eu vou utilizar em outras páginas, um componente mais útil para mim, para o meu site, para eu ter esse componente integrado em múltiplas páginas, eu vou criar esse componente aqui, nessa pasta de componentes, e fazer depois a importação dele por aí afora. Repara que esse funcionality aqui está com letra pequena, né, minúscula. É um componente React essa pasta? Não, não vai ser, né? Porque está com letra minúscula. Então, o que tem letra maiúscula aqui dentro é o que vai ser depois outros componentes. Então, se eu tiver agora um componente que ele não vai ser um componente que vai ser utilizável em outras páginas, vai ser um componente só importante aqui para a página de vinho. Então, eu não vou criar aqui nos componentes. Eu posso criar aqui de baixo. Posso criar um novo. E agora eu posso chamar, por exemplo, ficha técnica. Para poder usar o termo em inglês, agora eu vou deixar aqui em português. Tá? Technical list, uma coisa assim. E aí, aqui dentro, então, vou ter o meu index.js. Okay? E aqui, então, vou ter mais uma vez o meu import react from react. E aqui, function, ficha técnica, mesmo nome, né? Declara a função e faço aqui o return. Eu vou pôr aqui h2. Então, opa, estou aqui tudo mal. Ficha técnica. E aqui, então, o nosso export. Beleza. Como é que eu importo esse subcomponente? Eu venho aqui, import ficha técnica, e ele já meio que já encontrou, ok? Se eu começo a escrever aqui, o Visual Studio Code já sugere, já me importou aqui. Ou seja, ele vai importar esse componente da minha pasta atual, ponto barra, que é o wine, aí dentro vai ter então o ficha técnica. E agora, basta importar aqui, ficha técnica. Okay? Posso pôr assim, com a tag fechada logo, para importar ele. Okay? E agora já tem aqui a ficha técnica sendo integrada.
E dessa forma eu vou estruturando o meu código eh, com a minha diversa estrutura aqui, mas procurando uma lógica de eu não, nós temos que ter atenção, pessoal, em não ter componentes muito densos, com muita informação. Ou seja, se a gente vai construir, lembrem da lógica do Atomic Design. Se eu vou ter uma estrutura que vai ser bastante complexa, eu vou separar essa estrutura em vários elementos, cada vez com mais baixo, com mais especificidade, né? Então eu vou ter um elemento maior de organismo, outro elemento menor que seria a molécula e outro elemento menor ainda que seria o átomo. Okay? Isso porque quanto mais componentes a gente tiver, melhor vai ser também a renderização aqui da página. Okay? Vai ser mais eficiente. E se a gente tiver componentes muito pesados, quando a gente entrar na parte de states, eventos e por aí fora, esse processo começa a ficar pesado, além que o código ele fica muito bagunçado. Então, se a gente estruturar bem em subcomponentes, o código vai ficando bastante limpo. Okay? Então, nessa lógica, eu até podia agora colocar isso aqui em outro componente. Porque eu posso organizar aqui o meu código de forma que vai ser a melhor forma, que não vão ser componentes reutilizáveis. Então eu posso estruturar aqui a melhor forma de eu trabalhar. Então eu posso vir aqui e criar um novo componente, que é a minha descrição de vinhos, né? Ficou aqui uma bagunça português e inglês, mas vamos embora. E agora tem aqui um outro index.js, que então vai ter a minha descrição. E aí aqui eu vou pôr esse código aqui. Podia ser introdução também, qualquer coisa assim. Vou ter esse código assim. E aí aqui no Wine, no meu principal, eu vou mudar aqui o import. Deixa eu ver se ele já faz direto, acho que faz. Descrição, ok? Ele já assume que está aqui no ponto barra descrição. Se eu dou enter, ele já me importa lá em cima e está feito aqui. Okay? E agora, se eu for ver aqui na página, eu tenho isso mais estruturado. Okay? Então vamos mudar aqui o nome. Descrição. Tem aqui descrição. E aí, se eu olho meu código principal, está bastante limpo e posso vir aqui nos outros ver. Agora imagina que é o seguinte, eu tenho aqui uma situação que é o seguinte. Eu tenho aqui um div principal, depois dentro do main, que daí eu tenho o div aqui da descrição e aqui o H2 lá da ficha técnica, né? Agora imagina que eu não quero ter aqui, e temos aqui esse div que agrupa o H1 e o div dentro da descrição, né? Porque é que a gente falou, a gente só pode ter então um único elemento principal, que depois pode ter vários subelementos. Como é que eu faço se eu não quero renderizar mais um div do lado do browser? Eu não quero ter esse div aqui a nível global agrupando a descrição, só quero ter H1 descrição, div, e depois aqui o H2 da descrição. Então eu pego e coloco aqui como uma tag vazia. Okay? Opa. Então isso aqui é um código válido em React. Eu estou dizendo que eu vou ter um elemento principal, né? Uma tag principal, que é um componente, só que é um componente que na verdade não é componente nenhum. É só a minha raiz, para eu dentro ter vários subelementos. Então, é muito comum a gente ver isso por aí fora. Isso quer dizer isso. Eu crio aqui uma tag, não é uma definição de árvore aqui, né, de ramo, no caso aqui de raiz, de tronco, aliás, para eu depois ter vários tags dentro. Porque é obrigatório ter um principal. Aí agora, se eu vim aqui e fizer um inspect, o que aconteceu contigo, meu? Não me diga que tu renderizou o div. Ok? Tá aqui H1 descrição, div do outro e a ficha técnica. Sem nenhuma tag separando
mais aqui. Então, quero tirar esse div aqui à volta do main. Mesma coisa. Venho aqui, então aqui no while, né, e tiro então, e coloco aqui os meus dois componentes lá dentro. Então, eu estou retornando uma estrutura que tem dois filhos. E aí agora, olha, já atualizou agora. Agora fez bem. Então eu já não tenho aquele div aqui entre o main e o resto. E assim a gente vai estruturando. Beleza. Agora como é que a gente aplica coisas do anti-design aqui? Para eu pôr coisas do anti-design, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples. Vou pôr aqui um botão, por exemplo. Olha aqui o import. Vou pôr aqui o JavaScript, né, que eu tinha falado. Vou pôr aqui então o import do anti-design. Copio aqui. Vou pôr aqui na ficha técnica o meu botão. E aqui uma tag vazia também. Agora eu vou abusar aqui da tag vazia. Pra vocês virem. Sempre torna a ver isso. E agora eu coloco aqui o meu botão. Olhando ali na documentação do design, como é que é o botão. Daqui alguns exemplos. Vou pôr aqui o botão primary. Okay? E coloco aqui esse cara. Okay, agora sim. Já tem aqui um botãozinho criado. Né? Tem aqui um acento. Como é que a gente faz o escape do acento se a gente quisesse fazer? Então a gente pode pôr acut. Okay? Essas codificações de HTML também funcionam aqui. Podemos utilizar. Okay? Também funciona bem de boas. Beleza. Agora aqui está H1, vou mudar aqui para H2 também na descrição. Falta aqui na nossa página um cabeçalho, né? Falta aqui um cabeçalho dizendo que é vinhos, que eu estou na página de vinhos de vinho aqui. Então, vamos pôr aqui um título. Mas eu não quero usar o H1. Por quê? Porque o web design já traz aqui na tipografia, ele traz aqui os títulos. Né? A gente tem aqui a lógica de títulos. Então, vou usar o título dele próprio e vou pôr aqui, então, o meu título vinho. Caramba, isso funciona? Okay? Tem um erro, estourou, porque não está definido o title. Então, como é que eu defino o title? Olha só, está aqui, vou mudar aqui para JavaScript. Eu tenho que criar essa constante fora do meu componente, é como ele recomenda. Então, eu crio a constante aqui fora, antes da minha função, na raiz do meu código. E falta agora importar aqui em cima. Essa tipografia vem da onde? Typography, não vem ali de nada. Então, agora eu tenho que importar então aqui o typography aqui do design, está aqui em cima. Eu coloco aqui, assim tá bom? Não, não tá bom, pessoal. Não tá nada bom. Por quê? Alguém consegue sugerir aqui? Por que eu faço isso assim, venho aqui e funcionou, tá aqui o vinho, o título apareceu. Mas por que não tá bom aqui? Surge alguma ideia? Nenhuma? Alguém que ameaçou falar e desistiu? É por causa dos espaços entre as importações. Também é por causa dos espaços. Mas tem uma situação aqui mais grave, que é a bagunça. Por que eu tenho aqui com ponto, componentes meus próprios sendo importados, e depois aqui um componente global, que é um module, né? Que está aqui no package.json, né? Que está aqui o ant.d está por aqui, que vai estar dentro dessa pastinha aqui do Node Modules, né? Ele vai estar lá, que a gente falou um pouquinho disso lá na altura do Node.js, né? Então a base aqui é o Node.js.
Então, se eu tenho aqui um módulo que é global, que é uma dependência global do meu projeto, não convém nada eu pôr esse import global depois dos meus imports internos do meu projeto. Então, a nível de organização de código, o que é esperado é fazer o seguinte: eu ter os meus imports globais primeiro e depois eu ter os meus imports internos do meu projeto depois. Isso é bastante importante, porque os imports, se vocês forem ver, ele vai crescendo com o tempo. Aqui a gente tem isso, ou seja, imports globais primeiros e depois imports internos. E depois o app.less, que eu já vou mostrar isso já de seguida. O less vem por último. E depois as nossas constantes aqui de componentes e depois aqui a nossa função do nosso componente React, o nosso próprio componente. Então, essa organização, pessoal, não é à toa, tem uma lógica. Não? E convém vocês respeitarem isso ao máximo, para evitar confusão. Então, quando eu começo a ler, nós começamos a ler linha a linha. Então, eu estou lendo, eu estou à espera de ver então o que é global, minhas dependências globais de projeto. Ok, então tem React, tem Ant, então aqui ele vai usar coisas do Ant, vai usar coisas do React e tal. Beleza. Depois, o que é componentes internos do meu projeto? Ah, são esses aqui. Né? E a gente vai indo de um global para um mais específico. Ah, se eu tiver aqui importe de outros componentes aqui externos, né? Componentes mais globais da página, ou até de containers, onde é que eles entram aqui nessa lógica? Em qual linha que eu iria colocá-los? Alguma sugestão? Não fiquem com medo, podem. Se vocês fossem fazer agora um import aqui de um componente. Olha, eu vou importar então o banner. Import banner. Okay? Aqui tá bom? Na linha 7. Na Acho que eu linha devo 7. verificar. Okay. Pessoal, aqui tudo bem, vá, tira aqui o Enter, deixa mais agrupado, beleza. Só que o que acontece? Repara aqui no seguinte, esse aqui tem ponto, 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 e esse aqui tem ponto, barra, né? Ou seja, esse aqui é um componente a partir desse, né? A partir de onde eu estou, aqui desse wine. E esse daqui é um componente mais fora, mais alto nível, mais global. Então, esse aqui, como é mais global, e a gente falou que a ordem, né, é do global para o mais específico, então isso aqui muda, isso aqui vem para cá. Okay? Então, a gente vai descendo aqui em camadas. Agora, eu quero algo mais específico ainda, que é aqui dentro da minha própria pasta, que vai ser então o meu index.less. Esse index.less, eu vou ter ele aqui embaixo. Port.index.less. Okay? Que ele está mesmo, ele é um import direto, é só importar o arquivo. Okay? E agora aqui no less a gente faz a nossa programação e ele vai ser incluído aqui no processamento do React. Então essa seria a ordem mais correta de ter, sim, mas é importante a ordem de interpretação, né? Ou seja, do mais global para o mais específico. Eu não posso ter uma const aqui no meio, vai dar erro de código. Ele vai compilar, mas dá pau, não funciona. Então não posso fazer isso. Então as minhas constantes vêm logo a seguir aqui os meus imports e aí sim tem aqui essa utilização. Eu vou voltar aqui a pôr um div e agora vamos brincar aqui um pouco com o less. Então o meu div eu vou ter aqui uma class name, ok? Eu posso ter o class assim? Posso. Só que tem um probleminha. Vamos ver aqui. Aqui vou pôr uma cor cheguei. E vamos ver se funciona. Funcionou. Caramba.
Eu já não sabia que o class já estava indo a esse nível. Ok. Isso é a nova versão do React, eles devem ter voltado a isso. Tô besta agora. Porque que versão do React está usando aqui? 17? Bem, eu vou tentar ver isso e depois explico melhor na próxima aula. Porque isso aqui devia ser class name. Aí, o class name, que aqui é o atributo HTML, e aí sim deveria funcionar. Que a grande diferença entre HTML e aqui as tags do React é o class é definido aqui com class name e não com class. Ele deve estar fazendo já uma conversão automática, muita gente se engana nisso, né? E é uma coisa meio ruim de memorizar. Então, eles devem ter facilitado aí nessa versão, não sei. Eu vou investigar melhor se já é boa prática vá usar assim só o class. Funcionar parece que funciona, mas vou ver melhor depois trago com mais certeza. Mas pronto, é normal também verem muita coisa aí por aí com class name, né? Tanto que a gente for ver aqui, por exemplo, no header tem aqui o index. Aqui não sei se vai ter aqui logo. Então deixa eu procurar aqui o logo. Olha aqui o name, class name, ok? Então esse class name é onde define as nossas classes ali do Less CSS. Isso aqui está um pouco colado aqui embaixo, né? Deixa eu pôr aqui uma margem então maior. E uma corzinha melhor também, margem, sei lá, 20px. E aqui então sei lá, C1, assim, uma corzinha mais clara. E aqui agora um padding também. Beleza, vamos mudar aqui em cima, em vez de imagem para padding. Pronto. Ok. Está mais enquadrado. Mais coisas que a gente pode falar aqui. O que acontece agora se eu quiser estilizar a minha ficha técnica? Aí eu vou ter duas formas. Ou eu vou ter aqui o meu index.less e aqui dentro eu vou ter então ponto .q, ficha técnica, né? E aqui o background color. E aqui eu vou pôr o cardinal C1FF para ficar com um azulzinho bebê. E aqui também um padding 10px. Ou então eu vou ter. Não, peraí. Aí eu importo aqui. Agora falta fazer aqui o import. Que é por último, né? Index. Index.less. Também vou manter aqui um padrão das aspas. Se está usando aspas, usar aspas em todos os imports. Tal. Isso aqui é um detalhe, mas acaba por ser também importante. Vou voltar aqui ao div. Class name. E agora aqui, ficha técnica. E olha, faltou aqui, olha só, que ele está queixando. Ele até sugere. Você não quis dizer did you mean ó, ponto barra indexless. E está aqui, olha, não foi possível resolver o indexless. Então faltou. Ó, me faltou aqui esse ponto barra. Ok. Agora, se eu voltar aqui na página, pronto, já tem aqui a minha ficha técnica com estilo. Pessoal, uma pergunta rasteira. Isso aqui tá bom dessa forma, indexless com um line. Depois internamente eu tenho ficha técnica, daí eu tenho aqui ponto barra ficha técnica. O que vocês acham do que a gente viu lá atrás de CSS? O que vocês lembram?
aqui de alguma boa prática que a gente está falhando? Ocorre alguma ideia? Seria melhor importar o, o mesmo index.less que está online para o componente de ficha técnica. Ok, em vez de, mas isso está dizendo aqui na importação nessa importação? Ou seja, fazer algo como a gente tem, sei lá, aqui importando esses estados aqui na raiz, né? Seria, Uhum. por exemplo, aqui no componentes, o banner deve fazer isso, que é ao importar aqui o meu variables.less, né? Que eu posso eu posso pôr lá também o nosso import. Pode ser útil a gente pegar aqui alguma variável, eu já não vou fazer isso, mas pode ficar aqui para a próxima aula e ter aqui então, não sei se está certo o caminho, barra, por acaso deu certo, dois níveis, um acima, outro da página, e tá certo. Sim, nós podíamos importar aqui o ficha técnica aqui. Só que daí isso também ficaria estranho, porque se a gente tem aqui o index.less junto do index.js, por norma a gente está à espera que esse import esteja no JavaScript. Okay? Portanto, não seria bem isso. O que é mais grave aqui, pessoal, é assim. Se eu tenho aqui ponto ficha técnica e aqui ponto wine, eu estou criando duas classes CSS globais com esse nome. Eu estou criando uma classe chamada ficha técnica. Então imagina que eu tinha aqui, por exemplo, em vez de vinho, tinha aqui cerveja. E também ia ter ficha técnica. Aí eu ia lá na cerveja e também criava uma classe css.ficha técnica. A gente está quebrando a metodologia do bem, não do mal, do bem. Teria que ter uma hierarquia. Isso. Exatamente. Então, na questão do name, né, a gente tem aquela lógica do bloco, né, elemento pai, elemento filho. Então, aqui o ideal nesse cenário seria a gente colocar o quê? Wine, underscore, ficha técnica. Que daí eu estou encapsulando que essa ficha técnica vai ser aqui do vinho. E aí aqui eu mudo, né? Obviamente aqui eu vou ter wine, underscore, ficha técnica. Então são estruturas diferentes. Então essa é a ficha técnica filha aqui do wine. Então a gente deve trazer aqui para o CSS a estrutura de componentização que a gente está fazendo. Isso é importante. Então se eu tenho um componente filho aqui, então eu vou aplicar essa estrutura também no nome das minhas classes CSS. Então aqui no less eu vou fazer isso. Como é que eu posso deixar isso mais estruturado ainda? Porque eu posso ter aqui uma complicação, né? Eu posso ter aqui agora aqui no less, eu posso ter aqui o H1, né? O que a gente tem aqui? Eu tenho ficha técnica aqui, é o H2. Então eu tenho aqui o H2 e o H2 vou pôr com color. Okay. Então, vamos ver se ficou. Ok, está aqui vermelho. Então eu posso usar a lógica aqui do less, né, já que a gente está usando um less, deixar o código um pouco mais bacana, que é fazer assim. Abro, e comercial, né, fecho aqui e deixo isso um bloco mais estruturado. Lembra o que é o e-comercial? O e-comercial é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui, né, como tinha antes, sem essa raiz. Então o e-comercial ele vai colocar tudo que eu tiver aqui em cima no meu seletor e vai acrescentar aqui, concatenar depois com esse sufixo aqui. Ele traz o ponto barra para cá, substitui no e-comercial e acrescenta esse ficha técnica. Okay? Então aqui eu vou montando o meu código less. Beleza. Então aqui no ficha técnica eu tenho o meu index.less. E agora o que acontece na descrição? Se aqui na descrição eu não quiser ter o meu index.less, que é outra forma de eu fazer aqui as coisas. Então eu vou primeiro, antes de mais, criar aqui a minha classe, né? Integrar aqui a minha classe, name. E aqui eu vou chamar como? Como é que eu posso dar o nome aqui? Sugestões?
line, underscore, underscore, descrição. Boa, isso mesmo. Ok? Então agora, se eu não vou colocar o meu index.less aqui, eu não vou criar aqui, então eu posso criar aqui nesse principal. Como? Eu estou no less, então venho aqui e underscore, underscore, descrição. Okay? E aqui eu adiciono a minha cor, você C1, FFC1, para ser diferente aqui na descrição. Certo? Então a descrição ficou ali com verdinho e aqui o azul. Ah, quero aqui esse div com outra cor, ou com espaçamento, né? Div padding, só. Ok? Já está aqui o espaçamento à volta. Então, essa também é uma forma comum da gente trabalhar. A gente tem um index aqui principal que às vezes aplica CSS dentro dos filhos. Ou então, que a gente queira substituir alguma coisa, fazer um override, mas isso aqui seria até mais comum no caso de a gente ter componentes principais, que a gente depois queira fazer substituição de configurações do CSS. A gente também usa muito isso para alterar alguma aparência aqui interna de componentes mais globais, ok? Quando tem componentes mais globais, a gente pode usar também isso aqui essa técnica para substituir ali a parametrização. A ordem aqui do less, tá claro, né? Eu estou colocando o que é desse elemento aqui, dessa classe, eu coloco primeiro as propriedades, depois eu coloco o que é subclasses, né? Então, primeiro vem a minha parametrização mais global e depois aqui é a mesma coisa. Então, eu não vou fazer algo assim. Daí tem aqui. Para a gente fechar aqui, há aqui uma situação que eu só queria demonstrar aqui para vocês, que é a questão das rows. Okay? Quando eu estou aqui no design, eu tenho aqui o sistema de grid, que eu falei no início, que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso. Esse sistema de grid é a forma de a gente controlar a responsividade. Ele já traz por trás a gente vai falar várias vezes disso. Então, vou fazer um exemplo muito básico aqui, rápido, que é, então, eu integrar aqui linhas e colunas. Okay? E com a configuração aqui das linhas e colunas, a gente controla a responsividade. Então, se eu importar aqui, eu vou importar aqui? Não, né? Então, aqui mais a nível global, está aqui em cima. Ah, tem aqui ant. Posso fazer isso assim? Poder posso, só que não convém. Se eu já tenho aqui uma importação do design, eu posso aproveitar e só usar uma. É sempre a mesma. Eu vou acrescentando aqui mais as minhas importações. Aí agora aqui eu vou colocar aqui então a minha row. E aqui a minha call. Então, vou ter aqui uma coluna. E aqui vou quebrar então e fechar a minha call de cima. E aqui então vou abrir a minha outra call. Então agora tem aqui duas colunas, uma linha com duas colunas. Ele já pôs aqui, tá lado a lado. Ah, mas isso eu quero com span, não é com aspas aqui é para ser um número inteiro, tem que ser assim com código. Por que é 12? Porque o anti-design ele tem a lógica de 24 colunas, então a soma, o total de 24 colunas vai ser a largura inteira da minha tela, da onde o meu row está, ok? Da onde esse row vai ser renderizado, então ele é dividido em 24 partes. Então eu estou dizendo que a descrição vai ocupar 12 partes e a ficha técnica outras 12. Aí eu quero que no modo mobile, né, quando eu estiver aqui com a tela mais pequena, aqui no modo responsivo, né, quando eu estiver aqui na tela pequena, ele fique numa coluna só, porque não cabe o conteúdo, então ele tem que, num dado momento, quebrar numa coluna só. Para eu controlar isso, então o sistema de grid, ele nos dá aqui o responsive, que está aqui os XS por aí fora, que são os diversos tipos de resoluções que a gente tem. Então, qual que é a lógica dele?
eu aqui no meu... por que tu colocou aqui no Gutter? Não quero Gutter. Gutter pra já não. Pô, fez assim, meu. Caramba. Bem, funciona aqui também no spam. Essa mesma lógica aqui. Então, no spam eu posso pôr... Ele abriu certo. Yeah, mas beleza. Então, eu posso definir aqui o meu XS por aí fora. Então, eu posso colocar aqui que o XS, que é a resolução mais baixa de celular em pé, né? O celular em pé, vai ser 24, vai ocupar tudo. E no MD para frente, que o MD é o tablet em pé, mais ou menos. Deitado também pode ser, depende depois das resoluções. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Já explico melhor esse código que está acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, ele quebrou. Só que não está aqui funcionando muito bem. Eu devo estar quebrando aqui. Ui. Então estou me enganando aqui com um detalhe. Grid. Tá aqui o spam. Caramba. Não é que me pegou. Mas esse order aqui não deve ter o exemplo que eu estou querendo. Não, é que aqui no spam tinha quase certeza que dava para pôr já direto aqui os valores. Mas beleza, então vou fazer aqui do outro jeito. Cara, eu tenho quase certeza que isso aqui dava. Mas ok, não esquece. Até melhor que a gente não, já não explica essa parte. Então, aqui eu vou pôr então, o XS 24 e o MD igual a 12. Eu fiquei com isso na cabeça, tem que ver isso melhor. Aí agora funcionou, né? Tô fazendo alguma coisa errada. Funcionou, não funcionou nada. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu colar aqui do que tá me escapando. Acho que aqui nos componentes. O listing deve ter. Ô, Guilherme, tu não tá vendo o que eu tô falhando aqui? Não te ocorre nada? O LG não seria para uma tela maior? Sim, mas ele devia especificar. Eu estou assumindo que ele vai especificar desse ponto. Ah, o MD é uma. Não, ele devia já aqui já entrar no MD. Aqui não está usando rows. Onde é que está usando rows aqui? Acho que aqui na Action tá. Não, na Action também não deve estar. Caramba, quer ver que não tem nenhum? Tá aqui row. LGSM. Ai, 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 ai. Olha que eu estou pondo no lugar errado. Como é que eu fiz isso? Caramba, depois tem que ver aqui o vídeo, o que aconteceu aqui. Ah, não, não, tô colocando no lugar certo, sim. Então deixa eu pôr aqui o SM, só para ficar mais pequeno. Vai ser isso mesmo. Ok, funcionou. Ixi, o MD tá tão grande. Agora me enganou legal. Ah, por causa do zoom. Quase certeza que é isso. Quer ver? Poxa, agora diminuiu aqui também, mas já corrigi de volta só para verificar se é isso mesmo. Ó, agora deu. Deixa eu atualizar só para ter certeza. Era o zoom. O zoom ele estava aplicando o SM ainda. Beleza. Ok, seja, se eu der mais um, cadê? Ctrl. Não, não é aqui.
Ok? É, exato. Os 120 já me ferra. Eu tava com 133, tava assim. E aí ele não... Não, mas aqui tá entrando agora. Agora aqui já aumentou. Beleza. Isso que eu não tinha reduzido aqui tanto. Ou seja, dessa forma a gente controla então a responsividade. De acordo com a resolução de tela, ele configura aqui para nós, né? E assim a gente vai definindo os vários intervalos. Então, ele tem a lógica aqui é o seguinte. Responsive, está aqui. Eu devia ter visto esse exemplo aqui. Aqui, exato. Então está aqui as várias configurações que ele suporta. Então ele suporta o XS, que é o celular em pé. XXL vai ser a telona grande, acho que em 4K e por aí fora. Mas não interessa muito pra gente acima do LG, normalmente. A gente trabalha mais com essas quatro aqui, ok? Então, XS, celular em pé, SM, celular deitado, e às vezes também o tablet em pé, às vezes o tablet ele abre a página assim numa tabzinha assim mais pequena do lado. O MD pode ser o tablet deitado, ok? E resoluções de tela muito baixas que pouca gente usa no computador hoje em dia. E o LG seria mais a tela de computador, ok? Então é essa a separação aqui mais ou menos entre eles. E aqui tem um link aqui do Bootstrap, que é a forma aqui mais antiga também que o pessoal usava muito, que ele deve ter aqui os intervalos aqui de resolução, que são os mídia que a gente viu lá atrás no CSS, lembram? As lógicas de mídia, que daí tem aqui os intervalos em cada uma das resoluções. O MD, o SM vai até os 768 de pixels de largura, o MD 992 e o LG 1200 para cima. Okay? Por aí vai. Então essa loja de grid, pessoal, o Bootstrap é uma framework bem antiga, tinha lógica de grid, o Ant-Design traz a sua lógica de grid, todas as frameworks quase, é meio que básico ter essa lógica de grid para resolver esse problema de responsividade que é crítico aqui, a gente tem, vira e mexe, a gente tem que configurar então essa lógica para funcionar bem em celular, tablets e computador. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão aí? Deu para ter uma noção um pouco do que é o React aqui, essas integrações? Alguma opinião, curiosidade? Se não há dúvidas, vai surgir agora aí com os exercícios. Difícil? Confuso? Facinho? Acho que por enquanto não tá tão difícil. O campo meio fácil de entender. Bom para estruturar melhor que HTML cru. Ok, boa. Então tu já sentiu essa impressão que tem um ganho aqui de organização de código. Sim, sim, bem melhor. Isso é um ponto importante, Christian, bem levantado esse ponto. Porque a ideia é mesmo essa, é sentir que a gente, estruturando o código dessa forma, a gente pode ir longe, fazendo coisas muito complexas e encaixando aqui essa lógica de componentes, a gente vai embora e faz coisas muito complexas. O Guilherme já viu aí algumas coisas que a gente faz, né? A gente dá para fazer telas bem complexas, né? Sistemas super detalhados, com um monte de detalhezinhos, botõezinhos, gráficos e por aí fora montando aqui isso. Se não fosse dessa forma, seria bem complexo, né? Ou seja, a função de cada das frameworks é trazer também essa lógica de simplificação, de organização de código, né? Então, o React traz essa base para a gente organizar o código e a framework do Ant-Design nos acelera na criação aqui de componentes e tal, de interface, né? Gerir melhor essa parte. No geral, a gente tem então os componentes que têm a letra pequena, né, que são então em minúscula, que são tags do HTML, que vêm já do React em si, ele já traz isso. E tudo que é com letra maiúscula, então a gente tem os componentes externos ou próprios, ok? Então, quando a gente tem aqui um com letra maiúscula, o que ele vai ter que ter obrigatoriamente? Vai ter que ter um import. Se eu tenho aqui um componente com letra maiúscula, ele tem que ter um import em algum lado. Então eu venho aqui no import e vejo de onde é que ele vem. Okay? Ele vai ter que estar definido aqui em algum lado nesse código, de onde é que ele está vindo. E quando tem letra pequena, aí já não.
Por isso que a gente nunca deve chamar um componente nosso com letras pequenas. Também para separar aqui. Pessoal, se não há mais dúvidas, vamos fazer aqui um intervalozinho e a gente já volta então.